que a gente vive, né, essa vida que a gente vive é uma vida de desafios constantes, todo momento, né? Então, desde o mais simples, a partir do momento que você acorda, às vezes está faltando água, ou você chega em casa, está faltando luz, e você fala, meu Deus, e agora o que eu faço, né? Eu prefiro ir dormir. Ou coisas mais complicadas que são a saúde, né? Que geralmente a gente pode ser afetada por ela e de alguma forma ter os transtornos aí ao longo dos nossos dias, né? Então a palestra é uma reflexão, não existe o certo e o errado, né? Então é importante que a gente aprenda a lidar com algumas situações, né? Então eu mais do que nunca acredito que estou num processo de desenvolvimento, a Elisângela também, desenvolvimento e aprendizado, né, para que a gente possa ter uma vida melhor. Não ter uma vida mais rica, né? Eu acho que a riqueza ela está dentro do processo natural da vida, né? Então, que é a saúde, que é a gente poder lidar, ter momentos bons, né? O máximo que a gente puder. E dentro disso, né, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o futuro, né? Então, o que acha? O futuro é uma coisa complicada. Eu estava pensando, como falar do futuro, né? Mas não tem como a gente falar muito do futuro sem fazer uma reflexão, né? Vamos voltar uns 30, 40 anos atrás, no passado, né? E pensar como seria o nosso futuro lá atrás, né? Pensando no hoje e no amanhã, né? O que a gente fez, né, de lá para cá? Será que a gente chegou onde a gente queria chegar? Será que a gente conquistou aquilo que a gente queria conquistar? Né? Será que eu deixei a vida correr e eu cheguei até aqui, está tudo certo até aqui? Né? Então, quando a gente pensa no passado, né, ter um olhar lá no passado, ele não faz mal. Né? Dependendo do olhar que você tem. Você pode entrar em depressão, em tristeza, porque você não conseguiu aquilo que você queria. E olhar para o futuro, dependendo de como você olha, você cria expectativas, você cria ansiedade e você sofre também. Né? Então, nós estamos falando de dois momentos que não existem, né? Nem o passado, porque ele já aconteceu, e nem o futuro, porque ele ainda está em construção. Às vezes a gente, algumas mães, né, que estão no processo de gestação, né, elas começam a fantasiar como é que vai ser. Não que não seja bom, né, você pensar na criança, você ter uma expectativa ali, mas algumas mães elas ficam tão aprisionadas num futuro que ainda não existe, né, que é como aquela criança vai ser, como ela vai agir, o que será que ela vai querer, como será que ela vai ser loira, branca, azul, olho verde e tal. Então a mãe fica às vezes tão presa naquele futuro que ela acaba não vivendo aquele presente, né, que é a gestação. Que a gestação ela é tão importante quanto ali o processo do parto e o nascimento da criança. Porque é na gestação que você transfere todo aquele carinho, aquele desejo, aquele amor para aquela criança. Né? Então eu falo isso do pai e da mãe, mas muito mais da mãe, porque a mãe está ali nas 24 horas com aquela criança se desenvolvendo. Né? O pai ele está ali ao redor, ele também tem que interagir, mas a mãe ela está compartilhando, né? Ela está compartilhando os desejos e as ansiedades dela com a criança. Então se ela fica nervosa, a criança sente. Se ela fica irritada, a criança sente. Se ela fica feliz, a criança sente. Se ela ouve música boa, a criança sente. Né? Então, às vezes a gente esquece de viver o momento agora. Né? Não é que eu não possa planejar o futuro. O futuro ele deve ser planejado. Né? Então, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente almeja para o futuro, né, é uma ideia, mas não é o ponto final. Né? Então, o que eu quero para o futuro? Né? O que eu espero do meu futuro? Eu quero ser uma pessoa mais próspera, eu quero ser uma pessoa mais inteligente, eu quero conquistar tal coisa. Isso é saudável, você pensar em conquistar e querer, né? Mas o que não é saudável dentro desse processo do olhar para o futuro é você estar lá, né? O futuro, ele é um balde vazio, ele é um balde furado, que você está o tempo inteiro enchendo ele de água, o tempo inteiro, e ele nunca enche, ele tem um furo embaixo, então você joga água ali, ela vaza. Por que isso, né? Porque você faz uma construção de algo que ainda não existe, então você cria expectativa, cria ansiedade, você está vivendo lá, e esquece de viver aqui
ao ponto de ter que fazer o quê? Construir, né? Você tem que trabalhar hoje, né? Você tem que aprender hoje, você tem que se desenvolver hoje, para você ir trilhando aquele futuro que você almeja. Vai ser igual? Não sabemos se ele vai ser igual. Então, você ficar preso no futuro é perigoso, porque não quer dizer que aquilo que você quer, ele realmente aconteça. Quantas vezes a gente não se frustrou na vida, pensando que uma coisa ia acontecer de um jeito e ia acontecer totalmente de outra forma, né? E isso é tão frustrante, isso seja com pessoas, né? Isso seja, às vezes a gente fica na expectativa que determinada pessoa vai fazer aquilo que nós esperamos que ela faça. Mas não é assim que funciona, né? As coisas têm que ser claras. O futuro, para ele ser construído de uma forma saudável, ele tem que começar a ser construído agora, no presente. Então eu preciso trabalhar, eu preciso construir uma relação interpessoal com outras pessoas, para que elas possam me auxiliar ou me ajudar diretamente nessa construção de futuro, mas principalmente, né, é viver o agora. O agora. O que eu faço agora é o que determina o meu futuro, é o que determina lá na frente o que vai acontecer na minha vida. E não necessariamente que você vai chegar onde você quer chegar, né? E é você ter o pé no chão de pensar, eu fiz o que era necessário fazer ao longo da minha vida para poder chegar onde eu precisava chegar. Talvez você não chegou onde você queria, mas os caminhos que a vida vai traçando, né, os caminhos que a gente vai trilhando, né, é os caminhos que vai nos colocando no processo diário de viver o agora, né? Muitas vezes a gente vai se perguntar assim, por que não deu certo? É porque não deveria dar certo. É porque você, naquele momento, com aquele conhecimento que você tinha, né, você tomou a decisão que era necessária para poder mudar a sua vida. E as decisões são muito complexas. E algumas decisões não são complexas, elas acontecem naturalmente, né? E ela vai acontecer naturalmente dentro de um processo no qual você entende ser o melhor, o seu bom, para aquele momento da sua vida, né? Então, quando você a gente toma uma decisão preocupado com o futuro, é uma coisa muito complicada, né? Então, eu vou falar, eu mudei todo o meu sistema de trabalho do ano passado, né? O ano passado eu trabalhava mais, né? E esse ano eu decidi trabalhar menos, né? Mas aí eu tinha o quê? Eu estava lá, a gente vai lá, senta, né? Faz um monte de conta, não vai dar certo porque a gente faz isso, vai ser assim, assim, assim. Fica perfeito quando a gente monta a coisa ali. Então, tá certo, desse jeitinho, né? Então, aí são as provações, né? Deus manda para nós as provações para a gente poder se adaptar, não tem jeito, né? Aí vi lá tudo escrito, tudo bonitinho, tudo maravilhosamente certo na minha cabeça lá, estava tudo perfeito. Só que aí quando tudo mudou e tudo realmente começou a acontecer, eu falei, gente, que desastre, né? E é isso mesmo, é um desastre, né? A gente fica nervoso, a gente fica preocupado, que é natural. A gente fala assim, agora eu vou virar um monge, não vou ficar mais irritado, não vou ficar mais não vou mais ficar ansioso, não vou ter mais preocupação. Isso é mentira, gente. O cara, para viver numa situação dessa, ele está no meio do mato há 10 anos convivendo só com árvore e passarinho, né? A gente tem que viver a vida real. A vida real é isso. Então a gente tem escolhas baseadas em decisões que a gente vai tomar, baseado num futuro que a gente espera e que a gente quer, mas não quer dizer, o futuro é sempre certo. Ele nunca vai acontecer conforme a gente realmente idealizou que ele vai acontecer. Ele pode ser construído, né? Então, chegou naquele momento, não deu muito certo, você começa a reconstruir, né? Não é simplesmente se frustrar, ficar irritado, começar a xingar, porque quanto mais irritado você está com algo que não aconteceu da forma que você queria, maior é a tendência de você não conseguir construir nada, porque você vai focar tanto na raiva e no desespero que te cega de você tomar boas decisões. Bem, é procurar soluções. Então, eu fiz errado, já deu errado. Então agora não tem o que fazer. Não adianta você ficar se lamentando, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter feito de outra forma. Mas é você procurar construir agora, a partir desse momento que você já identificou que alguma coisa deu errada, como será a construção para voltar a dar certo, né? E é isso que, dentro da divina história do viver, cada um de nós, ao longo da vida, vem fazendo,
Cada um vai trabalhando, vai construindo, né, as suas relações com as pessoas que convivem, né? A vida, ela com nós mesmos, né? Então, primeiro eu convivo comigo mesmo. Então, você já parou para pensar como é difícil conviver consigo mesmo? É difícil, né? Porque a gente está o tempo inteiro brigando com a gente. Muitas das vezes, né? Quantas vezes ao longo do dia a gente para para fazer um elogio para nós? A gente espera dos outros, né? Então, eu falo isso muito com meu filho, né? Meu filho pega e fala assim: pai, você me ama? Aí eu pergunto: você se ama? Às vezes eu não respondo ele não, só de sacanagem, só para ele ficar bravo mesmo. Mas aqui ele tem que entender que é o seguinte: ele tem que se autovalorizar dentro desse processo, dessa construção da vida dele. Então, inclusive nós, se nós não nos valorizarmos, se nós não tivermos, porque eu passo o dia inteiro, o tempo inteiro, 24 horas do dia comigo mesmo. E só eu sei os diálogos e as confusões que acabam acontecendo da minha cabeça, né? O que eu passo para fora é uma pequena parte daquilo que cada um de nós vive. Então você passa ninguém sabe ao todo o que se passa dentro da sua cabeça, né? Qual é a sua tristeza, qual é a sua solidão, qual é a sua alegria, o que você gosta realmente de fazer, o que você gostaria de fazer, né? Então, o ponto que a gente pega dentro desse processo todo de construção, a gente faz a autovalorização, né? Enquanto a gente fala assim: pô, você é bom, né? Vamos falar de uma forma mais vulgar, né? Você é foda, né? Então, e tem que falar mesmo, né? Tem que se olhar no espelho, falar que é bonita, que hoje você está boa, que hoje você vai fazer o melhor, né? Porque isso é uma construção do agora, né? Quando eu fico esperando de alguém vir falar para mim que eu sou bom em alguma coisa, que alguém gosta de mim, que eu te amo, essas coisas, eu estou colocando a minha existência na mão de outras pessoas. E isso me frustra muito, né? Então, quando eu falo isso, me frustra muito numa questão geral. Porque eu tenho que aguardar alguém chegar. E se essa pessoa nunca chega para falar nada? Né? E se a pessoa nunca chega para dizer algo? Então, por isso que é importante você olhar e falar assim: não, eu sou muito bom naquilo que eu faço, né? Então, se você é uma pessoa que... eu fico muito feliz quando eu pego e arrumo alguma coisa. Essa calha aqui, Jesus Cristo, né? Ela inundou a casa aí durante o toró umas 3 vezes. Agora não está inundando mais. Quando a gente terminou e caiu a primeira chuva, eu falei: meu Deus. Eu ligando aqui à noite para os meninos, né? Perguntando: está enchendo d'água aí embaixo? Não. Então, assim, a gente tem que ficar satisfeito com aquilo que a gente faz, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Deus vai dar para nós habilidades que a gente pode fazer, né? Então, às vezes é ajudar uma pessoa, às vezes é levar um conselho amigo, às vezes é você poder pegar no seu trabalho, você criar coisas novas, né? Mas o problema é que a gente sempre está colocando tudo na mão do outro, criando uma expectativa futura, né? Então, é o futuro que eu espero daquilo que as pessoas que estão ao meu redor façam por mim. Quando, na verdade, ninguém tem que fazer nada por nós. É nós que temos que começar a construir. E, naturalmente, as pessoas vão reconhecer, né? Vão ver o quanto é bom, vão ver o quanto é legal, né? Talvez não aquela pessoa que você gostaria, mas uma pessoa aleatoriamente pode chegar: nossa, que legal que você fez. Gostei muito da sua ação, da sua atitude, do seu trabalho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente está esperando do futuro. Não é não pensar em construir o futuro, mas é estar atento que a gente está vivendo agora. O que está acontecendo agora? Se eu não parar para pensar no agora, o que eu posso fazer por mim agora, o tempo passa, voa, né? Então, ontem eu estava com 16 anos, depois eu estava com 25, quando eu cheguei nos 25 eu falei: estou na metade da vida. Né? Quando eu cheguei nos 30 eu falei: pô, estou na metade da vida de novo. Né? Cheguei nos 40, estou na metade da vida. Né? Então, eu já vou jogando. Então, daqui quando eu tiver com 50, pô, vou estar na metade da vida. Então, estou estendendo mais 50 anos aí para frente. Né? Mas eu não fico preocupado assim, até onde eu vou viver, ou até onde eu quero viver. Mas é brincar, muitas vezes, com o futuro para que ele fique mais leve. Né? Então, às vezes a pessoa que está doente, né? Ela está esperando ela está esperando um milagre, ela está esperando uma cura, né? Mas quando ela soltar, né? Quando ela soltar aquele sofrimento e parar de esperar o futuro que ele aconteça, talvez ela receba, né? Porque aí o corpo acalma, a mente acalma, né? Uma mente atribulada, ela torna um corpo mais cansado, torna um corpo mais difícil de
se recuperar. Né? Esse tempo atrás, a gente sempre está conversando com outras pessoas, né, para ajudar no nosso próprio desenvolvimento, que a gente tem limitações. Né? Aí eu estava dormindo mal esses dias e tal, né, eu falei, gente, eu medito, eu faço oração e tudo mais, e o que está faltando, né, dentro disso? Por que eu estou tendo noites tão difíceis, né? Aí a gente vai falar com aquela pessoa que a gente não gosta de falar, Fernanda, né? A gente vai falar com aquela pessoa, se ela assistir, ela vai dar risada. Né? Então a gente vai falar com aquela pessoa que a gente não gosta de falar, porque ela vai falar já daquelas respostas assim, procura, né? Então ela fala assim, o que está te incomodando? Aquilo que está te incomodando é que está te levando a ter essa insônia, a ter essa dificuldade de dormir à noite. Aí eu falei, eu já sei a resposta, pessoa chata, né? Não dá nem para ser legal, não dá nem para conversar, para ter um papo. E é dentro desse processo, né, que a gente tem que entender que algumas coisas são culpas nossas mesmo, né? Então, certos sofrimentos, eles partem de nós, não é do outro, né? Então, quando ela falou assim, procura entender o que está te levando a ter noites mal dormidas, né? Por que você está tendo isso? Se você está fazendo tudo direitinho, se você continua nesse processo e tal. Então, ela é alguma coisa inconsciente. O que é? Ai, batata, né, mano? Eu mudei meu trabalho. Então, como eu mudei as minhas funções no trabalho, isso me deixou meio incomodado, né? Mas a partir do momento que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre essa ideia que estava me incomodando, aí já deu uma relaxada. Então eu falei, eu sei que é isso. Então vamos parar um pouco de alimentar isso inconscientemente, né? Porque aquilo que a gente está projetando lá na frente, ele vai estar nos atrapalhando no agora. Então é importante que eu esteja aqui. Compreender o que eu estou pensando e o que está me levando a determinado sofrimento. Nenhuma dor aparece no meu corpo sem que ela tenha antes uma situação aqui, né, aqui dentro. Né? Então, se você está acumulando, o corpo vai querer colocar para fora. E ele vai colocar para fora de uma forma que talvez você não compreenda, né, essa forma que ele está querendo expor. É com uma dor, é com problema de pele, é com uma queda de cabelo, né? Então, são inúmeras situações, né? Então, o que você está carregando? Isso que você está carregando, você tem que pegar e procurar trabalhar, não é jogar fora, né? É trabalhar. Então, é compreensão. Até onde eu tenho a responsabilidade por isso, até onde eu tenho o domínio de resolver isso, e até onde eu consigo realmente, né, compreender que isso está me fazendo mal. Então, quando você chega dentro dessa compreensão do que está te fazendo mal, você pode começar a aliviar, né, essa carga, né? E muitas vezes conversando com outras pessoas, né? A gente tem que tomar cuidado com quem a gente conversa, né? Então tem que conversar com uma pessoa que vai ter o cuidado de falar, que a gente tem que entender isso, né? A gente tem que ter o cuidado de conversar com pessoas que vão nos ajudar, nos auxiliar. Não aquela pessoa que você vai contar uma coisa e amanhã a metade do bairro já está sabendo de tudo que você falou, né? A família inteira já está sabendo. Ou pior, quando tiver uma situação difícil, a pessoa jogar na sua cara que te ajudou. Isso é muito ruim, né? Então a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Mas fazer uma análise interna, para que nós não nos tornemos aquele balde furado, onde eu só fico jogando, e ele nunca enche, né? Porque quando ele nunca enche, eu também tenho um problema, porque dentro do meu corpo vai ficar armazenado em algum lugar. Eu tenho que começar a ter essa compreensão, né? O futuro está lá, ele não existe. Muitas vezes ele não vai se construir como a gente quer, né? E quando eu estiver trilhando esse caminho, eu tenho que saber que eu estou somente no agora. É a única realidade que existe, é o agora, né? Então daqui 5 minutos não existe, daqui 10 minutos não existe. Eu posso fazer uma projeção que eu vou estar em tal local, mas se o meu carro quebrar no meio do caminho, eu não vou estar mais em tal local daqui meia hora, né? Se alguém me parar na rua para conversar, eu também não vou chegar em meia hora onde eu determinei chegar em meia hora. E mesmo que eu chegue lá no local que eu tinha que chegar em meia hora, será que vai tudo acontecer conforme eu pensei? Então, não existe, né, o futuro ele não existe, ele é a construção daquilo, né? Claro que dentro do nosso caminho, né, daquilo que a gente planeja, planejamento é uma coisa,
Quando eu estou planejando, eu tenho que ter a concepção de que pode dar certo, pode dar errado e pode nem acontecer nada. Então, são situações que a gente vai vivenciar. Então, quantas vezes a gente não acordou e um dia totalmente planejado na nossa mente e tudo saiu diferente daquilo que a gente ia fazer, né? O motorista era mais lerdo, todo ponto tinha um idoso que precisava de ajuda para entrar no ônibus, todo farol fechava, choveu, olha, tudo que não tinha que acontecer aconteceu naquele dia. E aí quando você vai chegar para aquela consulta, chegou fora do horário, 3 minutos, o médico fala que não vai te atender porque você está atrasado, ou pior, o médico não foi, né? Então assim, tudo pode acontecer, né? Mas é a energia mental que eu coloco naquilo. Se eu vou com leveza, eu chego com leveza, mesmo diante das circunstâncias que aconteceram durante o meu caminho, né? É muito difícil, né? A gente aceitar isso, né? Quando a gente está atrasado para o compromisso, fala, meu Deus do céu, tudo está errado, gente. O carro falha, o farol fecha, meu Deus do céu, é tudo complicado, né? Mas, na verdade, tudo isso acontece o tempo inteiro, mas é a sua mente que está tendo mais atenção porque você precisa chegar no horário. Então, como você precisa chegar no horário, você presta mais atenção que tudo aquilo que acontece normalmente todos os dias, eles são barreiras que vão acontecendo naquele dia que você precisa ter mais rapidez das coisas, né? Mas, dentro dessa ideia toda, gente, o que a gente tem que entender é o seguinte: é viver agora construindo o futuro. Então, para mim ter um futuro que eu espero, eu tenho que construir ele agora, né? E construir ele agora é mudar minhas ações, é mudar minhas atitudes, é mudar meus pensamentos, é mudar minhas palavras, né? É tentar transitar nesse mundo com mais leveza, né? A gente não vai atrair, né? Eu não vou colher flores se eu só plantar tempestade, né? Se você planta tempestade, você colhe tempestade, só problema, só briga, só desafio. Agora, as pessoas falam assim, é tão difícil, né, a gente plantar amor, né? E eu não falo um amor falso, eu falo um amor daquele de construção no todo, né? O respeito, né? O carinho, a reciprocidade, né? Eu acho que fica bem claro, né? Quando Jesus diz o seguinte: amai o teu próximo como a ti mesmo, né? Então assim, como eu vou odiar alguém se eu me amo? Ou eu me odeio muito para odiar o universo, né? Então a gente tem que tomar... Então mudar, né, esses pensamentos, eles são muito importantes, né? Não é se tornar um santo, um Buda ou um monge, né? Mas é se tornar uma pessoa melhor para você e para todo mundo ao seu redor. Beleza, gente? Então esse é o nosso hoje, falando do futuro. Vamos tentar projetar semana que vem, todo mundo aqui no mesmo horário, né? Então, diante das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, que tenha um encontro de mulheres em harmonia, né? Que sejam bem-vindas, né? Espero que ajude vocês, né? E que a gente possa ter um ano maravilhoso aí pela frente. Obrigado? Valeu, gente.